Olá, uma ótima tarde para você que está acompanhando a TV Evangelizar em todo o Brasil. Pauta aberta desta quarta-feira, 20 de julho, está começando. Hoje sou eu, Cláudia Vicentim, quem te faz companhia. Confira os destaques dessa edição. Pesquisa mostra que cerca de 70% dos recém-formados garantem vaga no mercado de trabalho. A pesquisa mostrou ainda quais os cargos que têm mais oportunidades no Brasil. Auxílio Brasil, uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, regulamenta o adicional de R$ 200 aos beneficiários. Ministério da Saúde alerta crianças entre 3 e 4 anos com sistema imunológico mais frágil devem ser vacinadas primeiro contra a Covid-19. 2 novos métodos contraceptivos são incorporados pelo Sistema Único de Saúde. A meta é apoiar mulheres e homens no planejamento familiar e na prevenção de doenças. O calor extremo chega no Reino Unido. Incêndios atingem casas próximas à capital britânica. Para enfrentar essa onda de calor, um zoológico da Bélgica distribui comida congelada para os animais. E o esporte brasileiro está em festa. Alisson dos Santos é campeão mundial dos 400 metros com barreiras. Pauta aberta desta quarta-feira no ar e uma pesquisa mostra que cerca de 70% dos recém-formados garantem vaga no mercado de trabalho. A pesquisa mostrou ainda quais os cargos que têm mais oportunidades no Brasil. Segundo o levantamento divulgado essa semana pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, durante a pandemia, 69% dos graduados garantiram colocação no mercado de trabalho um ano depois da formatura. Essa pesquisa foi realizada com quase 2.000 formandos entre 2020 e 2021 e mostra ainda que mais de 48% das pessoas estavam em ocupações formais, mais de 10% trabalhavam como autônomos ou profissionais liberais, mais de 2% como empresários e cerca de 2% estavam na informalidade. Os profissionais de TI estão no topo da lista com mais oportunidades, 82%, e declararam que conseguiram emprego logo após a formatura. Em segundo lugar, aparecem os cursos de engenharia. 77% dos profissionais estão no mercado de trabalho. Os profissionais de saúde ficaram em terceiro lugar, com 72% deles empregados. A pesquisa mostrou que a empregabilidade entre os alunos de cursos remotos foi a mesma em comparação com os estudantes de cursos presenciais. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União regulamenta o adicional de R$ 200 do Auxílio Brasil. A portaria oficializa o aumento do benefício de R$ 400 para R$ 600 e determina que o pagamento do novo valor seja feito entre agosto e dezembro desse ano. Esse pagamento será feito dentro do calendário do programa, utilizando os mesmos meios de pagamento, só as datas de recebimento que ainda não foram divulgadas. Segundo a publicação, o acréscimo de R$ 200 não será levado em conta para cálculo no caso de pagamento de parcelas retroativas. Esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que foi aprovada no dia 13 de julho. Vamos falar agora de eleições. 1 em cada 7 eleitores brasileiros não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, o percentual de votos facultativos que vinha caindo nas últimas eleições voltou a subir. Nas eleições de 2022, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de 20.900.000 pessoas, o que representa 13,4% do eleitorado total. Em 2018, foram quase 18 milhões com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. O percentual desse ano é o maior registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%.
De acordo com a Constituição, o voto é opcional para os analfabetos, os eleitores com 16 ou 17 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais. Esses cidadãos não precisam se registrar e, caso façam, seu voto não é obrigatório. Embora a taxa de eleitores analfabetos esteja diminuindo no país, ela é compensada pelo maior número de idosos. O percentual de idosos com mais de 60 anos no eleitorado praticamente dobrou em 3 décadas. Essa mudança no perfil do eleitorado é natural, uma vez que há uma mudança na pirâmide etária brasileira, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de fecundidade. Segundo especialistas, o voto facultativo pode ter peso decisivo nesse ano, por se tratar de uma disputa polarizada entre 2 candidatos. E o Tribunal Superior Eleitoral e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral assinaram um acordo de cooperação para o combate à desinformação durante as eleições de 2022. Com a medida, o Movimento de Combate à Corrupção, que é composto por 70 entidades da sociedade civil, passará a fazer parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, comandada pelo Tribunal. Durante a vigência da cooperação, a entidade se comprometeu a realizar atividades de conscientização sobre a nocividade e a ilegalidade da disseminação de conteúdos falsos. A ideia também é promover a discussão sobre temas relacionados à democracia, os direitos humanos e a importância da justiça eleitoral. O programa de enfrentamento do TSE possui 154 entidades cadastradas e também conta com a parceria da plataforma digital, entre elas o Google, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e TikTok. Agências de checagem de notícia, partidos políticos, empresas jornalísticas e de telecomunicações. O TSE fez a parte dele, mas nós também podemos fazer a nossa, né, gente? Conferindo as informações antes de espalhá-la, né, para os nossos amigos e família. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações sobre como deve ser a vacinação de crianças entre 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19. Aquelas que têm um sistema imunológico mais frágil devem ser vacinadas primeiro. A expectativa do Ministério é de que novas doses estejam disponíveis em até 30 dias. O Ministério da Saúde já está vendo como vai fazer isso. A gente tem algumas opções. Tá? O Butantan é uma opção. Tá? O consórcio Covax Facility é uma outra opção. Então a gente está avaliando as opções. Em que sentido? De que forma a gente consegue trazer a vacina mais rápida, né, para que chegue à ponta, sem que onere tanto o nosso orçamento do Ministério, que a gente já fez compras grandes. Desde a última sexta-feira, os entes federativos já podem vacinar crianças de 3 e 4 anos com doses remanescentes do imunizante. No levantamento feito junto aos estados, o Ministério da Saúde aponta 1.200.000 doses de vacinas para essa faixa etária. A pasta aguarda ainda o número de vacinas estocadas nos municípios. A depender das necessidades de cada lugar, pode haver um remanejamento. Se precisar fazer algum ajuste em termos regionais, de repente no DF, por uma estratégia que eles utilizaram mais Coronavac e outros estados não, tem uma sobra. A gente se compromete a fazer a logística para poder fazer esse remanejamento. O Ademir, que já vacinou a filha mais velha, de 10 anos, agora pretende levar a Júlia, que tem 3, para tomar o imunizante. Ela está em ambiente escolar, criança pequena, a gente sabe que não é difícil de controlar todo mundo com máscara ou higienização, principalmente nessa idade da Júlia, né, de 3 anos. Por isso que a gente está muito convicto de que é a melhor opção a se fazer. A vacina é de graça, não custa nada a gente reforçar, né, o cuidado com as nossas crianças. Vamos continuar falando de saúde? 2 novos métodos contraceptivos foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Eles se somam a métodos já oferecidos pelo SUS. A meta é apoiar mulheres e homens no planejamento familiar e na prevenção de doenças. Rayane é mãe do Nicolas, de 5 anos. A gravidez não programada aconteceu quando ela tinha 16 anos. Hoje, em um relacionamento sério, trabalhando e fazendo faculdade, outro filho não está em seus planos. Por isso, optou por colocar o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. Eu usava o injetável, mas eu acabei esquecendo e aí eu optei pelo DIU.
prefiro estudar, terminar minha faculdade e ter uma vida estabilizada. Para depois ter um outro filho. O planejamento familiar é um direito de todo cidadão para diminuir o índice de gestações não planejadas e reforçar as ações de sexualidade responsável. O governo federal disponibiliza diversos tipos de métodos contraceptivos pelo SUS. A intenção é, a mulher quer ter filho, ok, mas que ela tenha no momento ideal, que ela programe isso, ou com a família ou ela mesma, né? O corpo é dela. Então, planejar é o ideal. Além do DIU, o SUS oferece preservativos femininos e masculinos, anticoncepcionais em pílulas e injetáveis, diafragma, laqueadora e vasectomia. Tudo de graça. Para ter acesso aos métodos contraceptivos, é só procurar uma unidade básica de saúde. A mulher ou o homem, ele é acolhido, tem uma escuta uma escuta qualificada, uma escolha junto com o usuário do qual o melhor método contraceptivo para aquele usuário. E aí esse método é disponível dentro da farmácia básica. Em 36 anos, o Brasil teve quase 20% de seu território queimado, uma área de 1.670.000 quilômetros quadrados. E todos os anos, os estados buscam conscientizar a população sobre como enfrentar esse problema. Aqui no Paraná, os trabalhos já começaram. Vegetação seca, baixa umidade do ar e a estiagem facilitam a propagação das queimadas. E os incêndios florestais representam um grande desafio para o meio ambiente. Só de janeiro a agosto de 2021, os casos aumentaram 24% em comparação com o mesmo período de 2020. Pensando em conscientizar a população, a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, junto com órgãos e instituições do Estado, lançaram a Campanha Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 2022. Nós que já passamos mais de 2 anos com crise hídrica, com problemas sérios de perda de produção, de perda de eficiência, seja por seca, seja por geada, seja por outros fenômenos, nós não podemos correr mais um risco, né, fora de controle. É uma campanha eminentemente educativa, né, que visa, enfim, alertar todos aqueles que, de alguma forma, no meio rural, produzem madeira, produzem grãos, manejam pastagens, mas também a forma de orientar, alertar o cidadão comum que faz turismo, que faz caminhada, que faz ecoturismo, porque nesse momento que nós estamos aí com mar de milho maduro, colhendo ou pronto para colher, é muito fácil termos aí, por exemplo, fogo. Além de um alerta para a população sobre o perigo e as consequências que um incêndio florestal traz à natureza e também para as comunidades, o propósito da campanha é de mostrar quais ações podem causar incêndios e o que os produtores rurais, agricultores, podem fazer ao avistar um foco. Nós somos 46 associadas que já vêm atuando nos últimos anos com equipes de combate a incêndio, prevenção, treinamentos, uma estrutura robusta para que seja feita essa prevenção e esse combate. A ideia desse evento é justamente compartilhar com as outras associações e instituições a experiência que nós tivemos e que nós temos e que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos dentro do estado do Paraná. É uma campanha que vem em boa hora para que a gente oriente, a gente alerte, que a gente diga como é que é o melhor procedimento, inclusive dizendo quais são as penalidades para aquele que voluntária ou involuntariamente provoque algum incêndio, né, no meio. O foco aqui hoje é mais florestal, mas a gente estende as asas um pouco mais para todo o aspecto de possível incêndio no meio rural, né, que traria, repito, aí enormes prejuízos ao solo, à vida no solo, aos pássaros, aos animais terrestres, enfim, todos aqueles que de alguma forma podem ser comprometidos com um incêndio que possa fugir do controle. E o calor e as queimadas não é só problema no Brasil, não. O calor extremo chega na Europa, no Reino Unido. Incêndios atingem casas próximas à capital britânica.
Incêndios próximos à capital da Inglaterra assustaram moradores. A maioria das chamas teria começado em terrenos de capim seco. Diversas pessoas tiveram que ser hospitalizadas devido ao fogo. Os serviços de emergência sofreram com a falta de bombeiros, já que nunca lidaram com tantos focos de incêndio como antes visto. As chamas consumiram várias casas. Segundo a imprensa local, os focos se concentraram na região leste da cidade. Nessa semana, a Inglaterra bateu o recorde de temperaturas. A máxima chegou a mais de 40 graus Celsius. O inglês, acostumado a tomar o chá da tarde para se esquentar contra o frio, enfrenta agora o inverso para encarar o calor. O verão já era previsto, mas não da forma que está agora. E as altas temperaturas já causaram 500 mortes na Espanha, sendo essa onda de calor extremo uma das piores já registradas naquele país. Infelizmente, as mortes são provocadas por incêndios e por hipertermia, que aumenta a temperatura do corpo além dos níveis suportáveis pelo ser humano. Mas pelo menos os bichos estão tendo um alívio e para enfrentar essa onda de calor, um zoológico da Bélgica está distribuindo comida congelada para os animais. O calor não afeta a vida somente dos seres humanos. Na Bélgica, um zoológico na região de Valônia precisou tomar medidas para aliviar a vida de seus moradores. Uma delas foi pela boca. Grande parte dos animais ganhou suculentos picolés ou comida gelada. Os orangotangos até estão acostumados às altas temperaturas em Sumatra e em Bornéu, mas não deixaram de receber guloseimas para se refrescar. Quem precisou muito de ajuda para suportar o calor foram os pandas, que se esbaldaram com os agrados refrescantes na frente do público. Já as lontras ganharam marmitas de peixes congelados. A festa foi grande dentro e fora d'água. Animais símbolos do frio, como ursos polares e morsas, são os que mais sentem a onda de calor, que afeta zoológicos como o Pairidais Azul da Bélgica. Nesta terça, as altas temperaturas seguiram fortes na Europa. O fenômeno bateu recordes históricos no Reino Unido, que ultrapassou pela primeira vez os 40 graus Celsius. Depois do intervalo, tem mais uma reportagem da série sobre caridade. Você vai conhecer o trabalho da ONG que distribui sacos de dormir para moradores de rua na capital do Paraná. Não saia daí, o Pauta Aberta desta quarta-feira volta já já e eu espero por você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. 4h43 desta tarde de quarta-feira, 20 de julho. Pauta Aberta está de volta ao vivo para todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. E na nossa série especial sobre caridade, hoje você vai conhecer o trabalho de uma ONG que distribui sacos de dormir para moradores de rua. Uma forma de amenizar o frio intenso do inverno da capital do Paraná. Ser caridoso é muito mais do que ajudar somente de vez em quando. É um compromisso de amor diário. Foi com esse olhar que, em 2020, surgiu a ONG Itinerante Resistência. A Tatiane, que já participava de ações sociais, se sensibilizou com o cenário devastador trazido pela pandemia. A gente se sentiu na necessidade de estar indo para a linha de frente, mesmo com todas as orientações, de ficar em casa, porque alguém precisava fazer alguma coisa. Era uma população que estava abandonada, com fome, porque é uma população que vive de doações, depende, o comércio fechou, as pessoas pararam de circular na rua, então eles não sabiam o que estava acontecendo, Foi uma cena bem apocalíptica. Então a gente começou a conversar com as pessoas mais próximas, com os projetos sociais, com as ONGs, que tinham pessoas que queriam atuar na linha de frente, e montamos o itinerante, levando alimentação como foco principal. Mas o que começou com a necessidade de alimentar o próximo se transformou em algo muito maior. O frio de Curitiba trouxe à tona outra realidade, a dificuldade que as pessoas em situação de rua têm para se manterem aquecidas. Somente os cobertores não bastam. Por isso, a Tatiane procurou uma empresa especializada em produtos para montanhismo. Eles ficam
na rua, né? Tem a questão da chuva, Curitiba é frio pra caramba, tem a umidade além, né, da chuva, os cobertores de manhã, quando eles estão com o cobertor normal, ou uma umidade mesmo, o cobertor não seca, e a gente não tem quase sol em Curitiba, né, para que eles pudessem colocar em algum local para secar. A gente fez assim, dentro do que eles precisavam e dentro da experiência do próprio Ed com as temperaturas, com as baixas temperaturas, né? Então foi um produto muito bacana, assim, com um custo que não tem nem comparação, assim. 15 voluntários se revezam no trabalho de entregar o café da manhã e os sacos de dormir. A Marta é um deles. Usa o tempo livre para oferecer um pouco de conforto para quem tanto precisa. Oi, bom dia. Tudo bem? Aceita um café? Primeiro que os olhinhos brilham, né, quando eles vêm, porque é uma forma de proteger do frio, porque muitas vezes a gente chega de manhã, a pessoa nem com a cobertinha no chão tá, ela tá com papelão e dormindo na calçada, quer dizer, sem coberta, sem nada, né? Então é uma alegria para eles, né? E a gente sempre fala, agora vai dormir quentinho, vai poder dormir, né, mais confortável. Essa parceria que a gente fez com a Conquista também na produção desses sacos foi extremamente importante, porque tem um custo que assim é mais acessível pra gente, para conseguir oferecer o maior número de sacos possível, né? Um deles a gente perguntou, você dormiu quentinho? Ele, poxa, né? Então, realmente, protege, mesmo que fique direto no chão, a gente fala para eles colocarem um papelão para esquentar ainda mais, mas se não tiver nada, eles continuam quentinhos. O Samuel, que vive em situação de rua há 1 ano, não conseguiu conter a alegria ao saber que vai ficar mais aquecido nas noites geladas da capital. A gente que estamos em situação de rua, um ato desse aqui e o lanche no café da manhã, ele é muito importante, porque a gente mesmo no café da manhã é muito riscaço a gente ter. E esse tipo de doação aqui, um conforto desse aqui, para nós é muito importante mesmo. Desde o início do projeto, os voluntários já doaram cerca de 500 sacos de dormir. Um ato que não aquece somente quem recebe a doação, mas também o coração de quem pratica esse gesto de amor. A gente sai transbordando tanto amor, porque a gente conversa com eles, a gente tem troca de olhar, e o quanto eles falam assim, Deus te abençoe, muito obrigada, vem, abraça. É muito gratificante, sabe? Porque é o nosso papel, a gente não pode só se indignar com essa situação e não fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que participar. E é assim que a caridade enche o coração de todos nós, seja com pequenos ou grandes gestos. O que importa é olhar com carinho para o próximo. Eu vejo que isso é uma responsabilidade nossa, eu não coloco só como políticas públicas, eu falo que é uma responsabilidade como ser humano. Vocês não fazem ideia do quanto a gente aprende com eles. E quanto a gente fala que depois de cada ação a gente sai com o coração muito melhor, assim, com a alma muito melhor, querendo fazer muito mais. E todo mundo devia passar por essa experiência. A gente precisa muito de voluntários, muito, né, para poder fazer o revezamento, para poder fazer outras rotas, para poder ter gente na cozinha também. Então, assim, venham ser voluntários, porque é uma experiência única. Boa notícia no esporte, o brasileiro Alisson dos Santos é campeão mundial dos 400 metros com barreiras. Alisson dos Santos só precisou de 46 segundos e 29 milésimos para se tornar campeão mundial dos 400 metros com barreiras. O seu tempo de prova foi considerado o terceiro melhor da história do atletismo. Conhecido como Pio, o brasileiro de 22 anos disparou na final da corrida. Aos poucos, foi superando seus rivais. Sua performance na prova garantiu o primeiro lugar no pódio e medalha de ouro na decisão que aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos. Os favoritos da casa, os americanos Ray Benjamin e Trevor Bassett, ficaram com prata e bronze. O brasileiro ainda relatou o gosto que foi fazer a prova, dizendo que foi um momento indescritível, tendo uma sensação maravilhosa, especialmente quando se trata de chegar ao topo do mundo. E trabalhamos duro, mas a gente se divertiu nesse caminho, sabe? Agora é só aproveitar, velho. Essa vitória é nossa. Parabéns para o Alisson e boa sorte para os nossos atletas brasileiros, não é? Os nossos repórteres Fabiana Vantucci e Ivan Marcos mostram a trajetória da restauradora Ângela Maria Palanicheski nas ilhas do litoral paranaense em busca de imagens de santos para serem restauradas ao longo das comunidades ribeirinhas. Sua história de fé, doação e religiosidade virou um documentário.
A cidade de Paranaguá, no litoral paranaense, tem histórias que surpreendem, encantam e fortalecem a nossa fé. Uma delas é a da Ângela, que sempre admirou os anjos e assim se apaixonou pela arte sacra. Paixão que tomou forma quando ela decidiu restaurar imagens. Eu já tinha essa paixão, já tinha esse estudo, tinha algumas peças em casa já. E quando eu soube do grupo que estava formando aqui no santuário, imediatamente eu vim para cá. E a partir daqui eu comecei a me especializar mais, buscar mais cursos e sempre aprender. Porque a arte, como tudo na sua vida, ela sempre tem coisas novas para você aprender. A primeira restauração que ela fez sozinha ainda está no santuário de Nossa Senhora do Rossio. É a imagem de Santa Terezinha. Eu trabalhei nela, acredito que quase 8 meses. Ela estava pintada com tinta esmalte, camadas bem grossas, então ela teve que ser muito lixada até nós chegarmos nas cores naturais dela, de origem, né? Mas é claro que o trabalho que começou aqui foi muito mais longe. Atravessou as portas do santuário e chegou até lugares que a Ângela nem imaginava. E assim, teve início um novo capítulo nessa história. Eu tenho uma casa em Baraquçaba, né, que é aqui litoral, Paraná. Eu ia muito, voo de barco, né, normal, de carreira. Aí um dia eu estava indo no barco e eu olhei aquelas igrejinhas brancas nas matas, que você vê nas ilhas. Aí eu pensei, meu Deus, lá no santuário, que tem recurso, né, as peças estão no estado que estão, como é que estão as peças que estão nas ilhas? Aí eu fiz o primeiro contato com uma ilha. As pessoas, pelo amor de Deus, vêm aqui. Aí comecei a restaurar. O que eu fiz daí? Mapeei. Pra você ter uma ideia, eu tenho mais de 60 capelinhas mapeadas. A Ângela fica hospedada na casa dos moradores, vive a realidade deles. Trabalha onde é possível, qualquer cantinho é suficiente para trazer de volta a originalidade de cada peça. Então a minha ação é pontual, é recuperação, é permitir que aquela peça dure mais 50 anos. Eu não tenho luz às vezes nem para pintar a peça, eu só posso trabalhar durante o dia. Então eu tenho que improvisar muitas vezes para conseguir um resultado no final de semana, fazer uma restauração que seria feita num ateliê em 5, 6 meses, 7 meses. Já são 10 anos de trabalho e cerca de 150 peças restauradas. Entre elas, algumas relíquias. Você encontra Dom Bosco, peça originalmente da tradição cultural italiana. Aí eu começo a conversar com as pessoas mais antigas das comunidades e faço meio que um registro. Quem trouxe essa peça? Ah, meu avô sabe quem foi. Posso falar com o seu avô? Aí o avô diz que foi o padre tal, em 1960, em 1950 e pouco, que essa peça veio da Itália, que essa peça veio de doação da Alemanha. Quando você começa a restaurar e as crianças começam a ver, você acaba catequizando, né, as novas gerações a partir disso, que resgata uma história que vem desde os avós, dos bisavós. Às vezes é muito interessante essa ligação das gerações e essa ligação é provocada pelo restauro. Em 2018, o talento da Ângela conquistou o cineasta Beto Carminati. Impressionado com a mulher que não vê barreiras para cumprir sua missão, quis levar essa história para as telas e produziu o documentário Senhora das Imagens. Eu estava passeando, né, no amanhecer por uma vila de pescadores e encontrei a dona Ângela na varanda de um pescador fazendo a restauração de um São Pedro. Tomei a dona Ângela de assalto, assim, falei, eu vou fazer um filme sobre a tua vida. E na hora eu já tive a ideia de trabalhar o tema da restauração como uma transfiguração da realidade interna que a gente tem, da necessidade de sempre estar se renovando, restaurando. Foram 30 dias de produção e um resultado que emociona. A equipe sentiu na pele os desafios que a Ângela enfrenta e aprendeu lições para a vida inteira. Dentro dessa relação do convívio, sabe, ela está com o barqueiro evangélico, com o padre, com as pessoas, com os pescadores, vivendo aquilo não apenas como uma turista restauradora de estúdio. Ela está junto com a comunidade, convivendo e fazendo parte desse universo que é o universo das pessoas das Ilhas do Paraná. Muitas pessoas me perguntam: por que você faz isso? Você pagou promessa, está pagando promessa? Nada disso.
não tem a ver com recompensa. Cada um de nós tem um dom, ou vários dons. Faz o que você puder por alguém. Então, isso me faz feliz, isso me faz ser grata a Deus. E as pessoas perguntam, o que você ganha com isso? Muito, muito, porque eu posso entender a vida sobre vários olhares. A estreia desse belíssimo documentário que registra essa história de doação de amor aí da Dona Ângela acontece amanhã, quinta-feira, aqui em Curitiba, na Cinemateca. A partir das 7h30 da noite, também no dia 27, na quarta-feira da próxima semana, em Paranaguá, lá em frente à Igreja do Rocio, e é de graça. Vamos falar de futebol agora. Ceará e Avaí abriram a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o Avaí e os donos da casa saíram de campo com a vitória. Vina fez o gol que deu a vitória ao Ceará. E foi só, Ceará 1, Avaí 0. E mais 9 jogos movimentam a rodada entre hoje e amanhã. Confira. Às 7 horas da noite, no Nabi Abichedi, o Bragantino recebe o Fortaleza. No mesmo horário, no estádio da Serrinha, tem Goiás e Fluminense. Às 7h30 da noite, na Arena da Baixada, tem o confronto dos Atléticos. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Às 8h30, no Mané Garrincha, tem Flamengo e Juventude. Às 8h30, no Gigante da Beira-Rio, tem jogo que já foi final de Libertadores, Internacional e São Paulo. Na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite, o Corinthians joga contra o Coritiba. E na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Botafogo. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Atlético Mineiro. Às 8 horas da noite, no Estádio Independência, fechando a rodada, tem América Mineiro e Palmeiras. E na sede da CBF foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians. O Fortaleza joga contra o Fluminense. O São Paulo joga contra o América Mineiro e o Flamengo contra o Atlético Paranaense. E as partidas de volta estão agendadas para os dias 17 e 18 de agosto. As datas de cada jogo e a ordem dos confrontos ainda não foram divulgados pela CBF. O Pauta Aberta desta quarta-feira termina aqui, mas volta amanhã a partir das 4h30. Obrigada pela companhia, fique bem e até lá.